Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nona aula do mini curso de SolidWorks promovido pelo PETCC da UFSM. Eu sou o Thiago e nessa aula eu vou ensinar um pouquinho sobre como realizar algumas simulações simples de materiais e de carga. Para a aula de hoje, vamos utilizar as bielas como exemplo para realizar essa simulação de materiais e carga. No entanto, não vamos querer fazer em cima do modelo que a gente já tem, já que a gente vai alterar um pouquinho o esboço e ver como é que ele se comporta nas simulações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em abrir, aqui vai ter os nossos modelos. Eu vou, por exemplo, na primeira biela, eu vou copiar com Ctrl C e colar com Ctrl V. Assim, a gente vai realizar uma cópia que a gente vai poder modificar à vontade e se a gente atingir, por exemplo, alguma especificação, alguma alteração na peça que seja de acordo com o que a gente quer, a gente pode realizar então essa modificação na biela original sem alterar muito o documento ou desfazer algo que a gente não queria. Então, com essa biela copiada e colada, vamos selecionar a nossa cópia e vamos clicar aqui em abrir. Na maioria das simulações que a gente vai realizar, é essencial a gente determinar o tipo do material com o qual a gente está lidando. Neste caso, ele sempre vai, o SolidWorks, adotar o material genérico ou que você definir nas pré-definições do SolidWorks. Mas aqui a gente pode ver, podemos clicar aqui em material e ele diz que ele não está especificado. Então a gente pode clicar com o botão direito em cima desta opção da árvore material e vamos editar material. Quando a gente abre esse menu, esse contexto, a gente pode selecionar diversos tipos de material e muitos deles estão registrados sobre alguma norma padrão, seja do Brasil ou do exterior, que são a maior parte dos padrões utilizados na indústria. No entanto, a gente vai utilizar um material assim mais genérico, não vamos nos atentar à resistência, qual é o melhor material adequado. E esse metal é o aço carbono simples. A gente pode pesquisar aqui em cima como aço carbono simples. E aqui está o material que a gente vai utilizar. Podemos clicar aqui e aplicar. Aqui a gente tem todas as especificações do material, tabelas de curva, aparência. A gente até pode modificar ele, adicionando um novo tipo de material. A gente vai querer esse aqui, não vamos modificar em nada e vamos aplicar. A gente pode fechar, vejo só que a aparência dele também mudou. Isso é algo que também pode ser alterado depois no SolidWorks. A gente podia clicar com o botão direito aqui quando não estava especificado e selecionar ele diretamente. Vou até dar Ctrl Z aqui. Se a gente clicasse com o botão direito, ele, pela primeira vez, ele abriria alguns atalhos com os materiais mais populares para a gente poder atribuir. Mas como a gente já selecionou anteriormente, esse menu de contexto não aparece mais. Então eu vou clicar aqui de novo, vou editar material e adicionar o aço carbono que a gente selecionou antes. Vamos aplicar e vamos fechar. Pronto, aqui a gente atribuiu o material à nossa peça. E agora que a gente tem esse material na nossa peça, a gente pode ir em avaliar e a gente pode clicar aqui em propriedades de massa. Neste caso ele vai pedir para reconstruir, porque ele foi alterado. Ao reconstruir, ele abre essa telinha aqui. E aqui mostra todos os parâmetros atribuídos à peça que a gente tem. Como, por exemplo, a densidade, a massa dele total em gramas. 46 gramas parece pouco para uma biela, mas lembre-se, isso aqui é um tamanho em milímetros. Então é uma peça muito pequena. O volume em milímetros, a área de superfície que ele tem, o centro de massa, que esse é bem interessante. Aqui a gente pode ver o eixo, né? Para baixo é o Z. Deixa eu ver aqui. Não, para baixo é o Y. Para direita aqui é o X. E para o fundo aqui é o Z. Então a gente percebe que o Z está centralizado. Que aqui é a origem. Então para cá está centralizado. O Y ele está em 3 milímetros. Porque a origem está aqui no meio. Espera aí. Não está bem centralizada a origem aqui. Mas se refere à altura da nossa biela, mas a gente sabe que ela é uniforme, então o centro dela está aqui no meio. E se lembra, a gente fez uma face, a gente estudou essa face a partir
Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, ó. Plano superior. Aqui, ó. Aqui é o plano superior. E vejam só, ele não, a origem ela fica nesse plano superior aqui, se a gente marcar. Aqui, ó, origem. Então ele está descentralizado no eixo Y, dizendo assim. O plano aqui é a origem, então por isso que ele é 3 milímetros. Mas se a gente desconsiderar isso que a gente fez no meio, aí sim ele vai estar centralizado. E apenas o X, que seria durante essa extensão aqui, que ele está com o centro de massa 1,5 milímetros deslocado para a esquerda, porque aqui é a parte maior, ou seja, tem maior massa, então o centro está deslocado mais para cá. Mas essa peça está quase equilibrada aqui no centro dela. E a gente também tem outros parâmetros aqui que permite a gente imprimir ou copiar para a área de transferência. A gente também consegue definir alguns sensores na peça. Aqui na árvore de projeto, a gente tem a opção sensores. Clicando com o botão direito, a gente pode adicionar um sensor. E esse sensor ele vai definir, ele vai medir a massa, a propriedade que a gente definir aqui da peça ou do recurso que a gente selecionar. Que neste caso é aqui a peça. Então a gente pode dar um OK. E daí então se a gente estender aqui, a gente vai ter a qualquer momento o valor da massa sem precisar entrar nessa opção aqui. A gente pode também adicionar um sensor, como por exemplo, de volume. Selecionamos aqui a peça que a gente quer medir o volume. E a gente pode definir o alerta, como por exemplo, se a peça tiver um volume maior que 6 milímetros cúbicos, 6.000 milímetros cúbicos, perdão, ele vai gerar um alerta sonoro e vai aparecer ali no lado. Então aqui tem o sensor de volume. Se a gente pegar aqui o ressalta, a extrusão, editar o esboço e colocar aqui para 100 milímetros, que é o tamanho bem maior, e sair do esboço, ele vai emitir um barulho e vai mostrar aqui um aviso que o volume é maior do que a gente definiu, que é de 6.000 milímetros cúbicos. Mas vamos desfazer essa alteração aqui na peça. Vamos dar o Ctrl Z, sair do esboço. Então está aqui a peça. Os sensores, então a gente pode atribuir a qualquer propriedade física do material. E a gente pode definir alguns alarmes, caso a gente queira definir alguns limites para a nossa peça, de peso, de tamanho, de volume, entre outros. Mas vamos então partir agora para a parte da simulação. A gente vai aqui na guia Suplementos do SolidWorks e vamos ativar a opção SolidWorks Simulation, se ela estiver assim desmarcada. A gente pode clicar em cima e ele vai adicionar automaticamente uma guia aqui embaixo de Simulation. E se não aparecer, a gente pode clicar com o botão direito, Guias, e ativar aqui Simulation. Vindo aqui na aba Simulation, a gente pode adicionar um novo estudo. Então vamos clicar aqui em Novo Estudo e a gente vai realizar um novo estudo de análise estática. Podemos deixar aqui, podemos modificar o nome se a gente quiser, mas vamos deixar assim e vamos dar um OK. E aqui a gente vai vir em Acessórios de Fixação, clicar com o botão direito e adicionar uma geometria fixa. Dessa forma a gente vai ancorar uma parte do nosso projeto no espaço para poder realizar estudos aplicando forças de torção ou outros tipos de força que, se estivesse solto, não seria possível. A gente vai adicionar a geometria fixa e vamos fixar ele aqui, ó, na parte de dentro da nossa biela, do furo maior, que neste caso poderia estar, por exemplo, simulando um eixo passando aqui e a gente vai testar ele conectado a um eixo. Então vamos deixar aqui em geometria fixa e vamos dar um OK. E aí a gente vai poder adicionar uma carga externa que vai exercer uma força sobre a peça que está conectada nessa região aqui como apoio, como fixação. Então a gente vai aqui em carga externa, clicamos com o botão direito e vamos adicionar uma carga do tipo força. E essa carga do tipo força vai pedir para selecionar uma face ou aresta para a força normal. Neste caso, vamos exercer uma força aqui dentro deste furo aqui, como se tivesse uma outra peça móvel exercendo uma força com o eixo passando aqui dentro. E vamos selecionar aqui a opção direção selecionada. Então vamos selecionar uma aresta aqui do esboço que vai determinar a direção na qual a força está sendo exercida. Neste caso, podemos selecionar essa aresta aqui
Então vai simular um eixo passando aqui dentro deste furo, sendo puxado para cá, enquanto que ele está a biela fixada num eixo aqui. E a gente vai ver depois na simulação como é que ele vai se comportar. Podemos então definir para a força de 200 newtons. Isso dali vai depender do tamanho da sua peça ou do tipo de estudo que você vai fazer. Mas aqui 200 newtons para esse tamanho de peça e material é o suficiente para a gente observar uma deformação na simulação. Podemos dar um OK. E para poder realizar uma simulação adequada, a gente vai ter que gerar uma malha também para a nossa peça. Então a gente vem aqui em malha, clicamos com o botão direito e clicamos aqui em criar malha. Neste caso tem aqui a densidade da malha, a qualidade da malha. Apenas vamos expandir aqui o parâmetro de malha e vamos aqui colocar um tamanho máximo de 1 milímetro. E daí então o triângulo, a malha toda vai ser triângulos e a base maior do triângulo não pode passar de 1 milímetro. E então a gente vai dar um OK. E ele vai aqui gerar a nossa malha, nem sempre é imediato. E aqui está a nossa malha. Aqui estão todos os triângulozinhos da nossa malha. E aqui a gente pode observar que a gente definiu o tamanho máximo de 1 milímetro dos triângulos. Então eles não vão passar ao lado deles deste tamanho que a gente especificou. E agora que a gente tem definido a nossa malha, as nossas cargas, a nosso ponto de fixação, a gente pode executar por fim o nosso estudo. Então a gente vem aqui e clicamos aqui em executar este estudo. Então ele vai realizar a análise, ela pode demorar um pouco dependendo da força da sua máquina. Aqui na minha foi bem rápida. E a gente pode observar a deformação que teve aqui na nossa peça. E aqui seria os resultados da tensão exercida sobre a peça em newtons por milímetro quadrado. E isso aqui muda de acordo com a cor. Aqui tem a nossa escala dizendo assim. Então, tecnicamente, onde é que está azul tem um menor nível de tensão e onde é que está em vermelho tem um nível maior de tensão, que a gente pode ver aqui. E a gente também pode ver outros tipos de métricas dessa simulação, como, por exemplo, o deslocamento de material. Podemos clicar 2 vezes aqui em cima e aqui a gente percebe o deslocamento do material em milímetros aqui na nossa peça. Aqui onde é que está em azul não há deslocamento de material e aqui onde é que está mais em vermelho há deslocamento de material. E aqui seria a deformação, seria bem parecido com a tensão, que daí aqui mostra a deformação, as áreas de maior estresse que acabaram deformando na nossa peça. Aqui em cima a gente pode modificar a nossa visualização, mudando aqui entre resultado normal e resultado deformado. Ele vai ainda aparecer aqui as manchas. No entanto, a gente pode decidir se a gente quer que a nossa peça se deforme de fato ou apenas indique onde ocorreu as deformações. No entanto, a gente pode modificar a nossa peça para a gente observar se vai haver mudanças na nossa simulação ou não, de forma a aperfeiçoar a nossa peça. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, em ressalto extrusão, aumentamos aqui e clicamos em esboço. E vamos editar o nosso esboço. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais para o lado para não interferir aqui com a legenda. Vamos aqui clicar nesse furo aqui, nessa dimensão, e mudar para 10 milímetros desse furo menor. E vamos diminuir aqui a espessura do arco ao redor. E vamos diminuir o raio para ser 2 milímetros maior, de forma a ter o mesmo formato, aumentando só o furo. Então a gente pode dar um OK. Podemos sair do esboço. E a gente pode vir aqui nos cortes, editar o recurso e definir os cortes internos como 2 milímetros e não 1 milímetro. Vocês podem perceber que a gente está enfraquecendo aqui a nossa peça. A gente podia fazer no outro lado, mas vamos fazer só no lado para ver o que acontece. E aqui a peça ainda está no formato antigo, ela não mudou para o novo formato. Mas isso aqui é normal, é porque a gente tem que executar novamente o estudo. Então vamos executar esse estudo e vamos deixar ele calcular. Agora sim, a gente percebe que a nossa peça está diferente. Aqui tem um furo maior do que aqui e também está maior, mas ela não está deformada. Então vamos vir aqui. Vejam só que a peça deformou também para a lateral, porque ela não está uniforme nos dois lados. E também aqui a nossa peça, ela deformou mais essa parte aqui. Vejam só
que aqui na lateral sumiu a parte que a gente estava editando aqui da simulação, mas ela está escondida aqui embaixo. Podemos puxar aqui para cima. E aqui estão os resultados de deslocamento, como por exemplo aqui, que modificou. A gente ainda pode clicar com o botão direito aqui em cima da nossa legenda e podemos definir do que a gente quer ter como legenda, como por exemplo deslocamento em X. E daí X seria nessa direção aqui, X, Y, Z. Em URIs, força de reação. A gente pode fazer a mesma coisa em tensão. Clicar com o botão direito e definir em outros parâmetros de tensão. Mas seria assim a nova simulação da peça modificada. Vejam só que ele até entortou para esse lado por se tratar de um lado mais fraco. Mas a gente também pode mudar o tipo de carga. Clicando com o botão direito, podemos editar a definição. E vamos definir uma força de torque. E essa força de torque pode ser aqui, por exemplo, de 100 Nm. E a gente vai querer tirar essa aresta aqui e utilizar uma aresta circular para poder realizar o torque, o giro ao redor. E daí, neste caso, a gente pode, por exemplo, utilizar esta aresta aqui do filete, que ela é circular, que ela vai torcer a peça nesse eixo aqui. Então vamos clicar aqui. Não vai ficar centralizado o centro de giro da peça, mas a gente vai ver mais ou menos como é que ela vai se comportar. A gente pode dar um OK, a gente até pode inverter a direção do giro. Vamos deixar assim. Vamos aplicar esse torque aqui e vamos executar novamente o estudo. Ele vai dar um aviso, dependendo do estudo que tu realizar, da força que você vai aplicar, que vai deformar muito. Então a gente está te avisando, dizendo assim, que ou a tua peça está muito fraca, ou tem alguma coisa de errado. Mas eu vou continuar com a nossa simulação, que é o que a gente quer. Então vamos clicar em sim e vamos deixar ele simular. Aqui está a nossa peça. Ela já teve um tipo diferente de deformação. Ela não se esticou para cá, porque ela não tem uma força aplicada para cá, e sim uma força rotacional aplicada nesse centro aqui. Então ela, de fato, ela vai entortar. E aqui a gente pode ver a tensão maior nessa parte aqui e nessa parte aqui da peça. O deslocamento aqui em URIs. Eu não sei o significado aqui, talvez eu coloque na legenda. E aqui a deformação que a gente vai ter na peça. Podemos ligar e desligar aqui a deformação. E a gente pode até comparar múltiplos resultados lado a lado. Como por exemplo, os 4 aqui, os 3 que a gente conhece mais, o de qualidade, que é a malha. Podemos dar um OK. E aqui ele vai abrir 4 visualizações da nossa peça, que a gente vai poder visualizar elas em tempo real. A gente pode até sair da comparação aqui, voltar pela visualização que a gente tinha anteriormente. A gente pode comparar resultados também com outros aspectos. Também podemos gerar um relatório, que ele vai gerar no Word para poder realizar a análise da peça. No entanto, a parte de simulação ela pode ser bem extensa e ela vai depender exclusivamente do tipo de aplicação que tu vai querer para a peça. Então eu só fiz esse overview básico assim da ferramenta de simulação, que ela é bem completa, e talvez na internet vocês vão conseguir encontrar resultados que sejam mais pertinentes do que este que eu mostrei para o projeto de vocês. Eu só queria dar uma prévia do que essa ferramenta do SolidWorks é capaz de poder simular com as peças que a gente já desenvolveu no mini curso. Então seria isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários do YouTube ou no nosso Classroom, e assim que possível vou tentar respondê-los. E até a próxima aula.